Colocar Ceilândia Esporte Clube. Futebol não é feito assim do dia para a noite. Com a campanha mais consistente do campeonato, o Ceilândia consegue conquistar o bicampeonato de sua história. Você é Flamengo, você é Palmeiras, Deus, calma lá. Eu sou Ceilândia Esporte Clube. É choradeira aí exagerada do Ceilândia nesse lance. O Ceilândia é tricampeão! Fala pessoal, aqui quem fala é o Lauro do canal Futebol pelo Mundo e tenho a honra máxima aqui de poder parabenizar o Ceilândia Esporte Clube pelos seus 45 anos de vida. Eu que já tive a oportunidade de gravar um jogo do Ceilândia junto com a torcida no estádio, presenciei um pouco dessa paixão que é essa equipe aí para todo mundo do Distrito Federal e do Brasil, uma equipe muito tradicional e que espero que tenha muito mais conquistas e vitórias e muitos anos de vida pela frente, porque é um clube muito importante aí, não somente para o Distrito Federal, mas como para o Brasil inteiro. Começar do Dom Bosco, que eu cheguei do Rio de Janeiro para vir aqui para o Brasil a segunda vez. Antes de viajar para cá, para Ceilândia, eu passei a conhecer o Dom Bosco. Lá tinha um campo de futebol em cima do morro. Aí a gente até corria atrás dos urubu lá, o urubu e gavião. E este daqui é o gavião de lá do Morro do Urubu. E aí eu passei a conhecer o Dom Bosco, eles gostaram de mim, eu era goleiro, né? Aí esse Roque, que era o dono do Dom Bosco, eles me liberaram do Estrela para o Dom Bosco. Aí eu fiquei lá, aí passei a conhecer o Dom Bosco diretamente, todo mundo, né? Aí foi na época que veio o arranca-arranca da vila, aqui para Ceilândia. Aqui nós chegamos aqui numa poeira, um poeiral, rapaz, um sofrimento, entendeu? Eu peguei uma tarefa pesada aqui dentro da Ceilândia, viu? Aí nós fizemos o campo, nós arrumamos todo dia, fizemos o campo ali, pro Dom Bosco. Aí o doutor Posto já passou a ser o presidente do Dom Bosco. O doutor Posto, Luiz Posto Ramos, né, que é advogado da primeira vara criminal. Aí ele disse, Giscão, vamos fazer assim, ó, vamos fazer o campo aqui, eu vou arrumar tudo direitinho, você vai tomar de conta do Dom Bosco e eu vou bancar. O que precisar, eu banco. Eu disse, tudo bem, doutor, eu estou com o senhor aí. Qualquer coisa é só se comunicar comigo. E tá legal. Fiquei comandando o Dom Bosco, né, como treinador. Aí o finado Mário era o responsável da escolinha, ele trabalhava no Avaí, um time que outro campo, pertinho do campo do Dom Bosco. Aí eu convidei o Mário, mas disse, o seguinte é esse, eu estou tomando de conta aqui no time da escolinha do Avaí. Eu posso assumir o aspirante do Dom Bosco, entendeu? Sim, tudo bem. Depois, se você gostar, você pode até entrosar com nós aqui, ficar aqui. O doutor Porto gostou de você, do seu trabalho, entendeu? Viu você trabalhando. Aí ele falou, tudo bem. Aí com o tempo ele mudou para lá e o Avaí acabou, né? Aí ele ficou lá, antes dele vir para nós, o Dom Bosco, ele passou ainda para o Juventude, né? Que é um time bom, que o primeiro era um timão. Aí era o tira-tema, era Dom Bosco e Juventude. Tá doido, gente. Deus me livre, era demais. E era 4, 5 mil pessoas assistindo o jogo. Eu levava aqueles baldes de vitaminas, entendeu? De suco, para a turma beber depois do treinamento, né? Um treinamento muito pesado, que o Bolinha era o preparador físico, né? Professor mesmo, entendeu? Estudou dentro da PM. O Mário se entrosou lá e pronto. Aí eu falei, ele tomou de conta do aspirante, eu fiquei só no titular. Aí foi uma época que eu gostei demais do Dom Bosco, que tomei de conta, o doutor Posto, tudo que eu precisava, o doutor Posto me trazia dentro do carro dele, entendeu? Uma pessoa se machucava, ele saía do campo, já levava, dava chave para alguma pessoa do time levar para o hospital. E era desse jeito. E o Dom Bosco, na minha vida, foi um time que marcou, e marca até hoje. Aí eu sei que foi indo,
Aí o senhor Ips saiu, veio administrar a Liga da Ceilândia, né? Aí eu falei, senhor Ips, eu tomei de conta do Dom Bosco, aí tô sumindo aí tudo. Chicão, tu toma mesmo. Eu disse, mas senhor Ips, eu estou querendo fazer um time profissional aqui. Então a cidade de Satélite tem um time profissional e aqui não tem. Primeira coisa que eu me peguei, foi o Dom Maria de Lourdes. Eu estou com um time aí, muito bom, que é o Dom Bosco Sports Clube. E eu preciso fazer um pedido para a senhora. Um pedido não, 2 pedidos. A senhora me autorizar para me poder registrar o Dom Bosco como profissional. Isso aí não tem algum problema? Eu disse, não, a gente vem pedir a senhora, porque também a gente quer a presença da senhora como madrinha do time do Dom Bosco. Ela falou, tudo bem, eu aceito. E aceitou. Eu e a dona Conceição, aí caímos para dentro do trabalho. Aí a primeira pessoa que eu me peguei foi com o seu Cornélio, que era dono de uma empresa daqueles muros pré-moldados, entendeu? Aí eu corri atrás dele e disse, rapaz, vamos tocar isso para frente mesmo, que vamos. Aí ele falou assim, o que é que eu vou ser lá? Ele disse, o senhor vai ser o presidente do Dom Bosco. Ele disse, tudo bem. Aí toquemos para frente. Aí arrumamos documentação, tudo, fomos na federação, resistimos o time. E o Dom Bosco jogando o campeonato de Ceilândia e o campeonato de Taguatinga. 2 campeonatos nós estávamos disputando. Jogador era assim no meu campo, entendeu? Aí foi indo, e a gente trabalhando, e o Dom Bosco jogava no Taguatinga de manhã, de tarde jogava lá na Ceilândia, e a gente saía trocando assim, e a gente levantando os troféus, levantando os títulos, né? Aí surgiu a reunião dos times amadores. O Dom Bosco estava registrado, o seu Cornélio tinha registrado, tinha pagado a taxa, tudo, né? Aí o Dario soube, aí fez a reunião com todos os clubes para ser contra, né? Aí fizemos a reunião lá com a Dom Maria de Lourdes, aí a Dom Maria de Lourdes botou em branco e disse, olha, vocês escolhem aí qual é o nome do time que pode representar a cidade, porque o Dom Bosco chegou aqui e pediu a assinatura. Eu adiantei, me convidaram para me ser madrinha do time. Eu sou madrinha do Dom Bosco Sports Clube. E vai representar o nome da cidade, até agora. Aí, vocês que estão contra, escolhem o nome do time para ver que pode mudar aí. Aí todo mundo ficou calado, ficou para lá e para cá. Eu falei, Dom Maria, eu posso dar a palavra? Sim, pode. O Dom Bosco está registrado como profissional para representar a cidade. Quer mudança? Aí registra outro nome de outro time. Entendeu? De outro time aí, qualquer outro time. Eu não toquei o nome da cidade. Né? Aí todo mundo ficou calado. Tem o Gama, representa o nome do Gama. Tem o Bandeirante, representa o nome do Bandeirante. Tem o Sobradinho, representa o Sobradinho. Brasília é o Brasília. E aqui, pode colocar Ceilândia Sports Clube. Ela falou assim, tudo bem. Tá a votação de vocês aí, pessoal. Aí o pessoal, estamos de acordo. Aí, graças a Deus, deu tudo certo. Aí sim, quer dizer que o Ceilândia Sports Clube pode registrar esse pode. E a Dom Maria de Lourdes é convidada na presença de todos eles aqui. A senhora está convidada a ser também madrinha do Ceilândia Sports Clube. E aceito. Ela é madrinha do Ceilândia e madrinha do Dom Bosco. E graças a Deus está aí, o Ceilândia está aí. A gente correu atrás, entendeu? Correu atrás demais. E botei ele no gramado, a estreia dele foi uma estreia amistosa contra o Brasília. Perdemos de 1-0 dentro do campo do Taguatinga. O time era muito bom. Era com Lelé, com Edilson, Dão, Zé Crioulo, meia esquerda, Luiz Preto, que era da PM, centroavante, o Vade, ponta esquerda, o Vadinho, e o ponta direita era o Nelinho. O futebol dele era o sistema do futebol do final do Mané Garrincha. Lateral esquerdo era o Vaninho, lateral direito era o Luiz Branco. Pois é, aí esse time era um time bem comandado por mim. Aí eu comecei a tocar à frente. O Bolinha era o preparador físico, eu como treinador, entendeu? Aí comecemos a
trabalhar já em cima para ser o campeonato de Brasília, né? Aí comecemos, trabalhando. Aí na hora que foi a estreia. Aí comecemos a jogar Ceilândia e Núcleo Bandeirante. Me lembro ainda. Lá dentro do Núcleo Bandeirante, ganhamos de 3-1. Primeiro jogo aqui foi uma alegria, foi um prêmio que Deus deu para nós todos. O presidente foi convidado para o Ceilândia Esporte Clube, eu convidei seu Conércio não, Chico. Já sou o presidente do Dom Bosco está disputando o Amador, nós vamos ficar com ele, vamos procurar outro. Aí procuramos. Encontramos um cidadão pequenininho desse tamanho que Deus levou já. Aí convidemos ele aceitou. O presidente do Ceilândia Esporte Clube. Ele ficou mais ou menos de 2 a 3 anos no time. Antônio Evangelista. Aí eu corri atrás de outro presidente. Quem foi? Corri atrás. Eu era diretor do Ceilândia, eu preparava o time, o treinador era eu, aí depois eu fui na presença do Cardoso, que Deus também já levou, né, que ele morreu lá em Espírito Santo. Fui lá na agência dele, aí cheguei lá, o segurança, quer falar o quê? O Cardoso. Ele tem um convite para ele aqui, muito especial, para ver se ele está de acordo. Esse Escão, esse segurança do Escão, já sei o que é, para ser presidente do Dom Bosco, né, do Ceilândia, né, é do Ceilândia mesmo. Porque nosso presidente faleceu, nós estamos sem presidente, estamos só com vice, tomando de conta. Esse Cardoso, é o seguinte, esse nosso presidente faleceu, já tem um bocado de tempo, e nós estamos sem presidente, estamos com o presidente aí, o campeonato está rolando, entendeu? E nós estamos precisando de um presidente. Procure com a folha de pagamento, que a folha de pagamento, o comércio ajuda, todos eles pagam por o comércio. É um dinheirão, que naquela época era cruzeiro, era 2 cruzeiros, 3 cruzeiros, 5 cruzeiros, todos tinham um pouquinho a mais, né? Entendeu? E se não, Chicão, se eu for por Ceilândia, sendo convidado, eu aceitar o convite, eu vou bancar o Ceilândia. Entendeu? Eu tenho condições. Muito obrigado. E se aceita o convite, a gente vai arrumar lá o dia, e arrumar a mesa lá, tudo bonitinho, com todo o diretor, entendeu? A gente vai receber você bonitinho lá. Ele aceitou. Aí foi no dia que ele chegou, aceitou, entrou, a mesona grandona, entendeu? Estava lá arrumadinha. Aí ele sentou, todo de branco, do estatuto, para você passar o visto, ver se você aceita as condições. Ele disse, não, Chicão, aí já por aqui, por umas páginas que eu já olhei, tá tudo bem. Eu conheço de futebol, sou torcedor do Botafogo, sou doente. Eu falei assim, outro doente. A primeira coisa que ele me cobrou, esse Chicão, aonde tiver uma cervejinha, coloca uma bandeja de amendoim torrado para nós. Aí fui, me lembra ele, como dele estava não sei. Aí fui lá, comprei os amendoim, mandei o pessoal lá, tinha um restaurante lá no Clube do Ceilândia, né? Aí mandei torrar os amendoins, descascaram tudinho, colocaram lá. Aí nós chegou, aí terminou a assembleia, a reunião lá, como ele aceitou, foi receber o pau no Paraná, né? Aí ele falou assim, agora vamos molhar, todo mundo molhar a garganta e comer amendoim. Me lembra ele que me falou aí? Ele é muito gente boa, entendeu? Esportiva mesmo. Aí chegou a época que o Cardoso era ir embora para Espírito Santo e eu morando em Santo Antônio Descoberto. Aí eu soube que ele tinha viajado, tinha abandonado. Já tinha outras diretorias. Eu também não passei a saber de nada. Aí depois mudaram a diretoria. Aí falaram assim, quem é o presidente agora é o Beni. Eu nem conhecia esse tal do Beni. Eu peço à torcida do Ceilândia nunca deixar de acompanhar, porque a torcida é fiel, entendeu? Não é brigadora, não briga com ninguém, entendeu? Que é só amizade e vitória. Que Deus abençoe todos, que Deus acompanhe o Ceilândia, bom Ceilândia para frente, que o Ceilândia precisa das torcidas de Ceilândia. Muito obrigado. Velho Chicão que está falando.
Olá, amigos do Ceilândia Esporte Clube. O Gato Preto faz 45 anos neste domingo. O Ceilândia é um patrimônio do futebol de Brasília, tricampeão da primeira divisão. Ceilândia de Cássius, de Dimba, de outros grandes jogadores que passaram por essa história maravilhosa. Parabéns a todos aí dessa cidade que tanto apoiam esse clube. Um abraço do amigo Dani Pança. O Dom Bosco começou em 1965, na Vila do API, ao qual nós viemos para cá, né? Que na época Maria de Lourdes era de serviço social, era quem erradicava o pessoal todos para vir para fazer a Ceilândia, né? E a gente veio junto. E através de vir junto para o Ceilândia, nós trouxemos já o time que era formado na Vila do API, amador, né? Dom Bosco, né? E chegando aqui, antes de fazer o meu barraco, eu fiz primeiro o campo de futebol, tá? Porque a prioridade que a gente dá é para o esporte, né? Querendo que as crianças, os jovens, todos fossem incluídos ali dentro, né? Daquela grupo de esporte, não ficar na rua, né? E o qual nós fizemos esse trabalho e foi muito bom. Eu não me arrependo de ter feito isso, porque através desse trabalho a gente tirou muita criança da rua, que existia muita, né? Muitos pais que deixavam as mulheres, as esposas, as crianças ficavam abandonadas na rua, e através do esporte a gente trazia todo mundo abraçado. Trazia do campo, fazia os lanchinhos, dava para as crianças, dava para os adultos, a comunidade acompanhava, os pais começaram a acompanhar as crianças, a gostar, né, do esporte, e aí nós fomos desenvolvendo todo mundo, a cidade toda, no esporte amador de Ceilândia. E através do esporte amador de Ceilândia, que era o Dom Bosco, Real, Juventude, Grêmio, Atlético, Setoró, PSUL, Penorte, entendeu? Então são os clubes que se formaram na UEC, União Esportiva de Ceilândia, ao qual eu fui presidente dessa UEC, né? E presidi por 4 anos. E através da UEC, através dos clubes, reunimos, e a Maria de Lourdes, que na atualidade era administradora de Ceilândia, fez, junto a gente, e o comércio de Ceilândia, criar um time profissional, que era para ser o Dom Bosco, mas ela pediu para a gente criar um time à parte para levar o nome de Ceilândia, o nome da cidade. Porque toda cidade já tinha, né? Taguatinga, Brasília, né? Sobradinho, todo mundo já tinha o nome, né? Então a gente criou o Ceilândia Esporte Clube, né? E através do Dom Bosco, que é o patrono, né? O patrono, né? Que fala, né? Do Ceilândia, é o Dom Bosco Esporte Clube. E através dele nós criamos uma seleção, e essa seleção nós colocamos em campo e acompanhamos o trabalho, fizemos todo o trabalho de selecionar os atletas para fazer o Ceilândia Esporte Clube. Os atletas foram para campo, foi registrado na federação, a gente fez tudo direitinho, fez estatuto, fez toda a documentação, entramos na Federação Metropolitana de Futebol e registramos como profissional o Ceilândia Esporte Clube, que era para ser o Dom Bosco. Aí mudamos só o nome, entendeu? A mesma diretoria ficou no Ceilândia. E é a mesma diretoria que era do Dom Bosco. Era um time bem organizado, né? Pela diretoria e pelos atletas, todos que estavam ali em conjunto. E era um time assim, que levava muitos títulos, né? Pode olhar no nosso cronogramazinho assim, né? Eu faço assim, mas é grande, né? Nós tivemos muitos títulos. E através da diretoria e a comunidade, todos optaram para que seja o Dom Bosco profissional. Tanto os times da UEC, né? Que reunia toda semana, aí deram o nome de Dom Bosco. Depois veio o palpite, né? A administradora pediu que a gente se podia mudar, aí a gente fez reuniões, fizemos várias reuniões, não foi uma só não, várias. Aí fomos na federação e entrou de acordo que seria o nome Ceilândia Esporte Clube, levando o nome da cidade. Né? Tinha Risadinha, Dão, Luiz Preto, que a gente fala Luiz Preto, porque ele é o apelido que pegou.
Raimundo, né? Que era os dois, né? Zagueiro e central, que fazia gol, que era uma beleza aqui em Ceilândia. Não só em Ceilândia, em Brasília, Minas Gerais, fomos jogar em todo lugar. Era dupla muito boa. Tanto apoiava o amador como o profissional. Se era o profissional, eles vinham para o estádio. Se era o amador, eles iam para os campos. Né? E era super lotado. A gente fechava os campos, porque não tinha cercado, com corda. Você vê como o pessoal era muito fanático, que gostava muito do esporte, e gosta até hoje, né? Nós cercava o campo com corda. Você acredita? Ninguém invadiu o campo. Reunimos e fomos fazer a votação. Foi por voto. Entendeu? Não foi assim, indicação por ano. Foi por voto. Aquele que tivesse mais votos aí assumiria a presidência do Ceilândia. São muitos, né? São vários, né? O Evangelista, o Cardoso, Cornélio da Luz, o senhor Raimundo, esses não estão mais entre nós, né? Teve também como presidente o senhor... Ai, me falhou aqui agora o nome, sabe? Mas eu tenho todos por escrito. Mas foram pessoas maravilhosas. Pessoas que trabalharam muito. Quando o Cardoso entrou, ele já pegou assim, meio caminho andado, né? Nossa alegria era fazer o nosso trabalho na comunidade e também ver que estava agradando a comunidade e que todos apoiavam, né, o trabalho que nós fazíamos. E na época, a minha alegria foi quando a Maria de Luz destinou aqui o terreno foi na Terra Capa, tudo direitinho, para fazer o estádio. E aí a gente entrou em conjunto com ela. Aí fizemos a elaboração da bandeira, né? Da Ceilândia, né? Foi o Mário quem criou, entendeu? Que era um dos nossos diretores e tesoureiro da nossa equipe, né? Que eu era o presidente, ele tesoureiro, e ele fazia, né? Todos os logos das camisas, esboço, tudo ele fazia. Já era o design da época. Design da época, né? Então a caixa d'água foi desenhada por ele, entendeu? Tanto os uniformes como a administração adquiriu. Falou, então vamos fazer a caixa d'água, que hoje tem, né? A caixa d'água no uniforme do Ceilândia Esporte Clube. Aí eu guardo com carinho, porque foi um trabalho muito grande que nós fizemos aqui em Ceilândia. E eu acho assim, uma memória, né? Então você guarda para não esquecer o que você fez. E tiver muitas pessoas que já pediram foto, de lembrança. Ai, dona Conceição, eu preciso de uma foto minha, que na época eu era criança, eu tenho, né? Eu mando para a pessoa, né? E tem muitos aí na sua mão que você vai ver. Tem muita criança aí que hoje são adultos, né? E que guardam como recordação. Tem muitos que eram crianças abandonadas na rua, né? E que eu ia atrás e trazia, né? Você não quer ir pro time? Vai lá, vai na reunião. Aí, o que a senhora vai? Vai lá, você gosta de futebol? Gosto. Então vai lá. Aí eu fazia sopa, fazia suco, fazia saladinhas de fruta. Isso tudo eu tirava não do bolso, mas sim do comércio. Né? Fazia sopa e sustentava todo mundo ali. E era uma alegria para mim. Os pais iam, comia também. Esse trabalho comunitário que eu fiz, eu me sinto muito orgulhosa disso. Porque hoje eu encontro, são muitos militares, são muitas pessoas que são guardas de filhos, que às vezes eu passo no Conjunto Nacional ou no Parque Shopping, entendeu? E, oi, tia Cés, tem hora que eu estou procurando quem é, tem vezes que eu nem conheço mais porque ficou adulto, e tem muitos anos que eu não vejo. Aí eles vêm, a gente conta história, né? Tem muitos que não tinham dinheiro, eu fazia o baile no Quarentão para tirar a verba, para tanto para o clube, né? Como para sustentar também aquelas crianças de rua. Na época, quem mexia com o som era o Gerson, né? Que o Gerson também é um dos diretores fundadores do Ceilândia. Entendeu? Eles falam muito nele, mas eu falo, porque realmente ajudou muito. E outra, né? Ele ajudou muito no som, por quê? Porque ele tinha um som. Inclusive o Roberto Marinho, que é o dono da Demacol, né? E o Minas, supermercado mineiro, né? Que na época também ajudava. Sinfel, né, que é o seu João da Sinfel, né, ele ajudou muito também, eu ia atrás, ele ajudava, eu corria atrás porque financeiramente a gente não tinha como segurar, precisava de apoio, precisava de verba
para pagar as mensalidades, as despesas na federação, que são muitas, não são poucas, né? Um atleta que se machuca, nós dava assistência, entendeu? A família, às vezes, muito atleta morreu e a gente ajudou, né, financeiramente, fazendo sepultamento. E tudo isso é o clube que tem que arcar. Porque é o atleta que está dando a vida dele dentro das quatro linhas para a gente alegrar aqui fora, né? Então, esses atletas precisam de apoio. Esses atletas precisam que a gente olhe com eles olho de olho, com muito respeito, não é maltratando o atleta, não é fazendo piada dos atletas, não. É com respeito. Eu ia lá e pegava uma autorização com a diretoria do colégio, Centro Educacional 2, fazia lá. Quando não podia lá, que tinha evento, eu ia no serviço social. Pegava autorização para fazer lá, porque tinha que ser à noite. Porque todo mundo trabalhava durante o dia. À noite a gente tinha que fazer. Quando não tinha lá, fazia na casa de quem tivesse um espaço maior. Quando tinha lá, a gente ia, fazia alguma coisa, até na PM eu já fui para fazer reunião e pedir espaço. Tem outra história também, que eu ganhei um título em cima do 26, perdi de 2-1, perdendo no campo e ganhei no tapete. Eu era terrível no tapete. Se eu entrasse contra o seu time, eu ficava procurando a irregularidade que era para mim entrar com recurso. E eu era presidente da liga, já pensou? Futebol não é feito assim do dia para a noite. Não é feito. Você pode ter muito dinheiro, você tem que ter material humano. E para você trabalhar o material humano não é fácil. De vez em quando você encontra no meio uma resistência. Você tem que trabalhar ele, conversar, né? Para depois ajeitar a pessoa para entrar no grupo. E poder aí sim ter resultado. Você vira um psicólogo sem querer. Né? Sem formação. A formação vira a vida. Vira a vida. Tá certo? É verdade. Muitos se enfiavam na droga, aí chegavam no campo assim, não, você não vai treinar hoje, vamos conversar, para com isso, sua família precisa de você e tal. E nessa conversa, englobava ele no meio, e tinha vez que era muito bom atleta, resistência muito boa, e treinava ele até ele em campo. Eu acho. Né? Na minha opinião, como eu trabalhei nisso, eu acho que foi um lado que até hoje eu me sinto orgulhosa de ter feito, tá? Esse trabalho comunitário, tirando crianças de rua, tirando pessoas do vício, da maconha, das drogas e pondo para jogar. É maravilhoso ver o atleta assim. Você sabe o caso deles, você só não expõe ele, né? Você sabe dar um tiro a ele, Deus pôs ele na sua mão e ali você trabalhou, né? Abaixo de Deus e ele virou. Que prazer é poder parabenizar essa maravilhosa instituição, o nosso Ceilândia Esporte Clube, pelos seus 45 anos de história. O Ceilândia, que é um time que coleciona títulos no futebol do Distrito Federal e que muito bem representou e representará no ano que vem o nosso DF nas competições nacionais. Parabenizar a família Almeida, que sempre esteve à frente do Ceilândia, dedicando o seu tempo, a sua paciência e até recursos próprios para que esse time chegasse ao ponto que chegou hoje, e a todos os torcedores e moradores do Ceilândia Esporte Clube, porque o futebol de Brasília não seria a mesma coisa sem o nosso gato preto. Esse é meu voto, pessoal de Bruno Henrique de Moura, mas imagino que também seja de toda a crônica esportiva que eu, como presidente da nossa Associação Brasiliense de Cronistas Esportivos, ora manifesto. Parabéns ao Ceilândia e vamos comer o bolo de 45 metros. Primeiramente, bem-vindo, e é uma alegria muito grande falar sobre a história de Ceilândia. Eu estou iniciando a escrever a história que eu vivi dessa cidade, que mora no meu coração, e foi onde tudo começou, a minha vida política. E foi, né, da lama, foi da poeira da Ceilândia, que eu cheguei ao Palácio do Buriti para governar a capital do Brasil. Então eu devo muito a Ceilândia, à população de Ceilândia, e o carinho especial que eu tenho por essa cidade. O Ceilândia, ele, né, assim, os históricos da Ceilândia, assim, que
realmente iniciaram, né, a história do esporte, do futebol da Ceilândia, foram o Antônio Cardoso, era um líder lá, o Chicão, a Conceição e vários outros, né, chefes de times. Mas eu me lembro que eles tinham o time Dom Bosco e depois passou a ser o Ceilândia Esporte Clube. Então eu tenho assim sempre muito carinho e quando eu estava na administração regional, foi pedido um campo gramado. E tivemos o privilégio de contratarmos um especialista em campos, e ele fez um projeto que, na época, foi conhecido como um dos melhores campos de futebol do Distrito Federal, dada a tecnologia que foi usada para a captação das águas em épocas de chuvas e também eu decidi começar por um campo gramado, já dentro das medidas oficiais, e construir um pedacinho de arquibancada. E assim, né, nasceu ali o Abadião, apelido lá dado pela população, como apelido também foram, né, o Pelezão, o Bezerrão, o Cerejão, e aí na época colocaram o apelido dado pela população né, de Abadião. E realmente, assim, de vez em quando tem, né, alguém que protesta e tal, e pelo fato de estar viva e ter meu nome lá, mas eu digo, olha, esse nome não é oficial, não tem documento, nem placa nenhuma que diz. Esse foi um apelido de coração dado pela população. E eu me orgulho muito, porque na internet, se você for olhar a minha história, lá diz que o Abadião é o único estádio que leva o nome de uma mulher. Presente, né, na inauguração do Abadião, e que eu guardo, né, há quantos anos, né, com muito carinho. E quando me perguntam, você é Flamengo, você é Palmeiras, e tudo, eu disse, calma lá, eu sou Ceilândia Esporte Clube. Bom, então, né, houve a reunião para o registro, e eu fui, então, não só recebi a homenagem como madrinha, mas também como presidente de honra do clube. Principalmente na nossa época, aliás, quando nós começamos Ceilândia, eram outros tempos, né? Naquele tempo não existia Secretaria do Esporte, da Cultura, nada. E também os empresários da Ceilândia, eles estavam começando. Mas a Ceilândia ela tem essa bênção da união. E a gente conseguia, com os comerciantes, com campanhas, rifas, e assim de levantar algum recurso para manutenção, para o pagamento dos jogadores. E assim, o Ceilândia começou assim, um trabalho comunitário mesmo, de solidariedade, de amor, né? de querer, de saber que era uma cidade que também tinha o seu time e que levava o nome da cidade. Então foi assim, a Ceilândia toda ela foi construída através da solidariedade, através do amor, da compreensão, da aceitação, né, das diferenças, em uma situação difícil devido à origem da Ceilândia, que eram os moradores que viviam em invasões sem a mínima condição, serem transportados para um cerrado que também não tinha nada. Então precisou mesmo assim de muito amor. Olha, era tudo
era tudo assim uma alegria, né? Porque tinha aquela motivação das coisas sendo construídas e com muito carinho. Mas, assim, eu acho que o Ceilândia foi, assim... Ele é o produto de um esforço muito grande dessas pessoas que estão muito na minha memória, que ajudaram muito, que foi o Antônio Cardoso, o Chicão, a Conceição e vários outros, né? Porque não foram só esses três, tiveram também a ajuda de outros, e como nós já falamos, dos empresários, de rifas, de festas que a gente fazia, tudo, e sempre para poder ter o Ceilândia Esporte Clube, ter uma forma de se manter, né? Uniformes, bolas. Pois é, o Castelo era um assistente social, inclusive formou na universidade, na minha turma, e ele ajudou na transferência das invasões lá da Vila do IAPI, do Morro do Urubu, das invasões que foram para lá. E ele trabalhava também no CDS, no Centro de Desenvolvimento Social. E na época da fundação do Ceilândia, ele gostava muito de futebol e ele foi que fez parte da diretoria. Também eu me lembro muito do Castelo. Na época que Ceilândia foi ocupada, não existia Terra Cap, existia DI, da Nova Cap, porque foi a Nova Cap que construiu Brasília. Então, era departamento imobiliário, né, do governo do Distrito Federal. Então, porque todos os lotes da Ceilândia, eles foram doados. E depois, até no futuro, quando foi criada a Terra Cap, teve uma briga muito grande, que foi quando surgiu o movimento dos incansáveis moradores. Porque foi prometido para a população, e eu fui uma das que prometi como voz do governo, né, porque eu era da Fundação do Serviço Social, que eles seriam transferidos e que os lotes seriam doados. Mas quando criou-se a Terra Cap quis cobrar um valor, embora simbólico, e aí surgiu um movimento comunitário dos incansáveis moradores de Ceilândia, protestando que haviam prometido para ele. E eu tive, né, eu acho que nessa parte, o meu testemunho e o meu depoimento valeu, porque eu disse, olha, como assistente social, eu mesmo falei que os lotes seriam doados, porque assim era. E então não é justo que agora, depois da Ceilândia toda ocupada, queiram cobrar dos moradores. E foi o primeiro movimento comunitário que é citado em vários movimentos sociais do país, que foi a luta dos incansáveis moradores. E eu tenho maior orgulho da minha voz ter dado essa força de que não seriam cobrados. Então, eles recebiam a ordem de ocupação e assim foram as instituições sociais, as creches, o Cantinho do Girassol, tinha várias... a escola da comunidade, os pastores que tinham as obras sociais, os padres que tinham, quer dizer, todos eles recebiam uns terrenos maiores para serem construídos, né, os equipamentos. E o Ceilândia, na época, né, foi destinado um terreno para o Ceilândia, para o clube da cidade. E como na época, o único clube registrado era o Ceilândia Esporte Clube, foi dado, então,
a ordem de ocupação para o Ceilândia Esporte Clube, e que seria o clube da cidade, né? Assim, e que quem, né? E depois de muito tempo eu soube que esse clube foi vendido, né? Aquela área foi vendida e virou hoje um condomínio, né? Os tempos mudam e as coisas vão acontecendo. E depois também, com a criação da Terracap, né, tinha essa questão da venda de lotes. Mas aí eu já não acompanhei, porque eu já não estava mais lá. Eu tenho muita história de luta daquela cidade. Né, assim, de amor mesmo e de palavra. Toda Ceilândia assim, é uma história de esperança, eu falo isso. Sabe? De esperança. E de solidariedade. A Ceilândia só foi possível em função dessa união do governo com a população. Ceilândia Esporte Clube completará 45 anos. Eu quero mandar assim um abraço super apertado e demorado à diretoria do clube, aos atletas do clube, à torcida do clube e a todos que fazem parte da família do Ceilândia Esporte Clube. É uma alegria muito grande, né, ver o clube disputando, vencendo e lutando. E o meu abraço carinhoso de madrinha do clube, né, ajudei a fundar o clube e tenho maior orgulho quando me perguntam se eu sou Palmeiras, Flamengo, eu digo não, eu sou Ceilândia Esporte Clube. E olha, um beijo no coração de vocês. Sou Alan Aguilar, jornalista esportivo aqui de Brasília. Venho aqui parabenizar esse time especial, que é o Ceilândia Esporte Clube, pelos seus 45 anos. Olha, time de glória, de tradição, bastante títulos e muitas histórias dentro do Distrito Federal e também em território nacional. Parabéns, Gato Preto, que você continue nos trazendo alegria aqui dentro da nossa capital federal. Alô, galera do esporte, alô, meus amigos do Brasil. Quem fala aqui é o narrador Walter Rodrigues, da rádio Sara Brasil FM. Estou passando por aqui para parabenizar o Gato Preto Ceilândia por mais um aniversário. Em nome do presidente Ari de Almeida, do treinador Adelson de Almeida e alguns jogadores, entre eles Cássio e Felipe Clemente, quero parabenizar o Gato Preto Ceilândia por mais um aniversário. Um abraço do Walter Rodrigues, da rádio Sara Brasil FM, dos Amigos da Bola, da equipe Mais Esportes Brasília, Distrito Federal. Aí deu da fundação. Eu meio, às vezes fico afastado no tempo, volto, mas sou sócio fundador do Ceilândia. Junto com o Sachicão, com pessoas que fundaram mesmo o Ceilândia. A primeira diretoria eu já fazia parte. Fiz parte de tudo isso, sempre estava a par de tudo, acompanhando, às vezes participando de reuniões desde a fundação. Só depois que virou Ceilândia, aí é que eu comecei a trabalhar no Ceilândia. Realmente é porque o Dom Bosco era um time tradicional aqui na cidade e às vezes os amadores tinham uma certa inveja pelo Dom Bosco. E quando foi para profissionalizar o Dom Bosco, houve uma rejeição na cidade. Teve essa rejeição mesmo, ele falou, certo? Aí acho que foram na administração e surgiu usar o nome da cidade, para dar mais força, né? Tá representando a cidade. Aí é que o Dom Bosco passou todos os direitos para o Ceilândia Esporte Clube. Seu Cornélio, esse é Cornélio. Esse aí era um dos cabeças do Dom Bosco também, né? E foi um dos primeiros a estar na frente para poder transformar em Ceilândia. Aí puseram um empresário, né? O dono da Demacor, por pouco tempo. Foi. Mas também não era do ramo do esporte, né? Uhum. Era só empresário para dar uma alavancada. Porque na época a Maria de Lourdes chegou nos empresários e cada um deu uma quantia
estava dando uma quantia mensal para ajudar o Dom Bosco. Inclusive eu trabalhava numa firma lá, que foi através disso aí que eles me chamaram para fazer parte da diretoria, porque a empresa lá já fornecia. Como o dono não gostava, não ligava muito de futebol, falou que eu gostava de futebol, que era para mim. Dia à noite, reunião, eu ia em todos. Foi justamente nisso aí que entrou o Raimundo da Demacol, aí ele não quis tocar, né? Aí o pessoal foi chamar o Cardoso para poder assumir. Aí o Antônio França Cardoso assumiu a presidência, aí formou-se uma nova diretoria. Inclusive eu fazia parte como segundo tesoureiro, né? Eu fazia parte, tinha os outros empresários, Salvador Pedro Rocha, que era o homem forte, era o financeiro mesmo, e foi indo. Aí surgiu o terreno, aí foi o primeiro passo para poder dar o pontapé inicial. Na época do Cardoso tinha o clube, né? Eles lançaram o clube, aí já entrava dinheiro do sócio, né? Aí dava para mantendo um saláriozinho pequeno, que era os máximos que conseguia pagar um salário mínimo, né, naquela época, né? Não dava para pagar mais. E manteve as coisas, as contas em dia e tudo. Aí ele ficou, primeiro terminou o mandato dele, aí entrou outra diretoria, foi nos anos 80. Aí entrou outro, aí foi seguindo. Aí desleixaram, aí o clube foi acabando com o sócio, não dava conta de fazer manutenção mais, aí foi indo até que aconteceu o que aconteceu, venderam. Entrou o Oscar Silva, depois do Oscar Silva voltou o Antônio Evangelista, veio o Cardoso, depois veio o Oscar Silva, aí depois do Oscar Silva acho que veio o Evangelista, depois aí o Cardoso voltou novamente, né? Aí depois veio o Vantuí, passou lá, o Vantuí é que fez esse negócio todo aí, que foi na gestão do Vantuí que eles pegaram, aí o Sérgio veio e deu aporte no futebol, né? Veio tomar conta do futebol, né? E depois desse futebol, na alavancada, aí eles conseguiram vender o terreno, né? Para poder pagar as dívidas, tinha dívida que não era pouca. Foi através do Vantuí que trouxe o Beni para o Ceilândia. Ele estava lá e pediu a ajuda dele para fazer alguma coisa, né? E fizeram um time barato aí, pagando, pagava um, pagava outro. Foi a trancos e barrancos, né? O Ceilândia caiu para a segunda divisão, em 98 ele voltou, em 99 ele voltou para a primeira divisão, ele disputou a segunda em 98, em 99 ele retomou para a primeira divisão até hoje. Foi em 98, o Ari foi treinador em 98, na segunda divisão. O Beni é que levou esse para lá. Eles trabalhavam com 26, né? Sempre foi feito, era um bom trabalho, o Ari já tinha feito 26, já tinha sido campeão amador de Brasília e tudo, tinha um bom trabalho, tanto ele como o Almir. E aí foram para lá e depois foi o Ari, depois foi o Almir, depois foi o Adelso, aí juntou uma meidada toda. O Beni tomou conta do Ceilândia. Quem mandava e desmandava no Ceilândia, até que o Beni foi nomeado presidente também, né? E ficou um tempo, depois passou para a Terezinha, eles puseram a Terezinha, que é a irmã do Beni, como presidente. O Sejão ele ficou 2 anos, ele era o presidente de honra. Aí depois eles passaram ele para presidente, mas aí arrumaram uma brigaiada danada e tiraram ele rapidinho da presidência. Foi destituído. O Chicão já estava afastado do clube, ele não dava lá mais também. Não, é o Vantuí. Ele não era presidente mais. Não, o Chicão nunca chegou a ser presidente. O Chicão... Ele era dono do Dom Bosco, e
passou a ser sócio fundador do Ceilândia Esporte Clube. E na ata ele é como o sócio fundador. Não tinha lugar para treinar, não, nós não achava, não tinha, só tinha o grama nos estádios. Aí depois passou um tempo que aí conseguia ir lá para a Água Mineral treinar físico lá, porque também não tem campo, né? Mas era um ar puro, né? Os caras treinou muitas vezes lá. Não tinha local de treino. As histórias boas foram os títulos que nós ganhamos. Ali foi muito emocionante. 25 de agosto de 2024, 45 anos. Parabéns, Ceilândia, esse clube maravilhoso, de tantas glórias, de tantas vitórias, tricampeão candango. Quero deixar meu abraço aí a toda a torcida do Ceilândia, a todos os jogadores que vestiram essa bela camisa. Aliás, essa camisa eu ganhei de presente do meu amigo professor Adelson de Almeida, o melhor treinador da história do futebol de Brasília. Então, parabéns, Ceilândia. Eu tenho 18 anos de carreira como cronista esportivo e muitos desses anos eu tive a honra de cobrir treinamentos e jogos do Ceilândia e vivi muitos momentos legais. Então, parabéns, Ceilândia. Vida longa ao Gato Preto. Fala, turma, beleza? Um grande abraço para todos e quero aqui deixar os parabéns para o Ceilândia Esporte Clube. São 45 anos no futebol do Distrito Federal e a gente gosta muito de prestigiar toda essa cidade, toda essa galera que torce aí pelo Gato Preto. Então nós da Esporte Brasília queremos deixar a todos vocês o nosso carinho, o nosso abraço e muitos votos de sucesso para o Ceilândia Esporte Clube, o Gato do Distrito Federal. Até mais! Yeah.